Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Fernando dos Anjos. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre atualidades. No nosso último encontro nós falamos aqui sobre os motivos que levam os conflitos entre as nações. Hoje nós vamos comentar um dos assuntos mais complexos, que é a questão entre Israel e os palestinos. Espero que todos tenham um excelente aproveitamento para que nós possamos ajudar você a resolver uma questão de atualidades num concurso qualquer, ok? Vamos começar. Agora vamos ver como se faz, como se entende definitivamente essa questão relacionada a Israel e os palestinos. Veja só, Israel é um país novo. Israel foi criado pela ONU em 1948, 15 de maio de 1948. Porém, para entender essa questão, você tem que voltar 4.000 anos atrás e perceber que a partir de uma cidade chamada Ur, atual Iraque, aconteceu a migração de um povo chamado hebreu. O povo hebreu migrou em busca da terra prometida, que atualmente é a Palestina, e nesse modelo eles fundaram aqui dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. A partir dessa divisão, surgiu também a primeira religião, que é considerada a primeira religião monoteísta do mundo, que é o judaísmo, há 4.000 anos atrás. Fundaram uma cidade importante, que é a cidade de Jerusalém. Foram escravizados por vários povos, pelos assírios, pelos persas, que são hoje os iranianos, pelos egípcios e pelos romanos. Os romanos permaneceram nessa região por 200 anos. Inclusive, mataram uma das mais importantes, talvez a mais importante personagem da história humana, que é Jesus Cristo. Os judeus já instalados nessa região foram expulsos pelos romanos durante a sua presença, num fenômeno que ficou conhecido como diáspora. Ou seja, a diáspora é exatamente a fuga forçada dos judeus pelos romanos. E esse processo se espalhou pelo mundo inteiro, especialmente a Europa, onde os judeus se instalaram e durante séculos conviveram com os povos europeus, principalmente os alemães. Não esquecer que a partir do final do século XIX aconteceu um movimento de retorno dos judeus espalhados pelo mundo inteiro, conhecido como sionismo. O sionismo é um movimento iniciado por um médico austríaco e que nesse modelo a ideia dele era de montar e fundar o Estado de Israel. Até porque o povo de Israel existia no mundo inteiro, mas ele não tinha ainda constituído a concepção de Estado. Infelizmente aconteceu a questão da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus eles foram praticamente dizimados com a violência do nazismo. E após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, recém-criada em 1945, resolve então criar o Estado de Israel como se fosse uma compensação pelas grandes perdas que eles tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, em 15 de maio de 1945, nasce o Estado de Israel. Acontece que o Estado de Israel nasce também em conjunto com o Estado palestino. Porém, os países que são vizinhos de Israel não aceitam a presença desse povo judeu, até porque eles estavam islamizados. Portanto, eles foram tomar as dores do povo palestino. O resultado foi que um ano após a chegada de Israel a essa região, Israel já teria sido, por acaso, invadido por esses povos e teria, por acaso, tomado as terras que antes estavam estabelecidas como terras palestinas. Ou seja, Israel, que no acordo de 1948 pela ONU teria 14.000 km², e um ano após a sua instalação já teria, evidentemente, 20.000 km², com 6.000 km a mais. Israel nasceu um Estado poderoso, um Estado forte, respaldado pela força americana nessa região. Os americanos devem muito aos judeus, muitas empresas americanas foram fundadas por imigrantes judeus naquele país, e até então Israel nasce com um apoio incondicional americano, respaldado por vários presidentes e recentemente pelo próprio Obama. Acontece que com o passar do tempo, Israel, com um ano após, já estava com as terras que antes deveriam estar, pelo acordo, na mão do palestino, em sua posse. Israel então passa a ser admoestado, passa a ser então incomodado, a partir exatamente de propostas diferentes. Em 1967, Israel é novamente invadido pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria e pelo Líbano.
em função do porto de Eliat ser impedido de navios israelenses chegarem lá. Israel devolve isso numa guerra conhecida como a Guerra dos 6 Dias, e em 6 dias apenas, Israel toma toda a região conhecida atualmente como Península do Sinai, toma a região ao sul do Líbano, toma as colinas de Golã, que tem as nascentes do Rio Jordão, que evidentemente desemboca no Mar Morto, e também toma toda a Cisjordânia, que por acaso, no acordo de 47, deveria estar com os palestinos. O resultado foi que Israel, em apenas pouco mais de 20 anos de existência, ele consegue passar dos 14 mil quilômetros para 84 mil quilômetros quadrados. Israel devolve a Península do Sinai ao Egito em 1982, com a chegada ao poder do ditador recém-retirado agora do Egito, Mubarak. Mubarak, ao assumir o poder no Egito em 1982, tem um acordo com Israel de devolução da Península do Sinai ao Egito. Em contrapartida, o Egito reconhece o Estado de Israel como um país, como um Estado. E o resultado foi exatamente isso, como se o Egito tivesse traído os outros países vizinhos em função desse reconhecimento. Em 1973, outra situação acontece, quando Israel ele tem um processo de liturgia, poderíamos dizer dessa forma, que é o dia do Yom Kippur, um dia de perdão, onde o judeu ele se recolhe, ele tem todo um processo de recolhimento pessoal e familiar, e nesse processo, aquela sociedade, ela se torna naquele dia muito, digamos assim, sem estar tão atenta a questões de guerra. E foi exatamente nesse dia que Israel, em 1963, foi novamente invadido. Mas o povo de Israel, ele tem uma questão que é diferente da nossa. O cidadão israelense, ele é um militar. A moça e o rapaz, obrigatoriamente, tem que servir o exército israelense 2 anos da sua vida, tem que dedicar ao país 2 anos da sua vida. E naquele dia que Israel foi invadido, em 1973, aconteceu novamente a resposta de Israel imediata. E novamente o país não passou para a mão dos palestinos e evidentemente para a mão dos muçulmanos. Só que o mundo não aceitou essa proposta, não aceitou essa maneira como Israel estava tratando a situação. E o que acontece foi que ali nós pagamos o preço caro, em 1973. Os países principais produtores de petróleo resolveram aumentar o preço do barril de petróleo enquanto Israel não reconhecesse a Palestina como país e não saísse de suas terras que teriam por acaso sido ocupadas desde 1948. O resultado foi que o barril de petróleo naquela época passou de 3 dólares para 18 dólares. E aí tivemos a primeira crise do petróleo, que o Brasil, por acaso, pagou tanto, impedindo o crescimento econômico naquela época que o Brasil estava passando, continuasse. Mas o tempo passa e chegamos então ao ano de 2000. Em 2000, o atual primeiro-ministro naquela época de Israel era um cidadão chamado de Ariel Sharon. Ariel Sharon, então, primeiro-ministro de Israel, ele simplesmente entra na cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada de Jerusalém, andando no bairro muçulmano com uma comitiva. Essa notícia se espalha pelo país inteiro de que um judeu teria profanado um território sagrado, que é o território, por acaso, muçulmano, gerou por parte da população palestina da área um movimento de rebeldia conhecido como Intifada. Bom, e o que é Intifada? A Intifada é a guerra das pedras. Então, o muçulmano, quando ele se sente agredido, ele joga pedra naquilo que está lhe incomodando, no mal, por exemplo. Então, crianças foram estimuladas por seus pais para que pudessem ir às ruas de Jerusalém jogar pedra em tanque palestino. Infelizmente, foi uma tarde muito triste de domingo de 2000, onde centenas de jovens foram mortos em função do ataque que eles tinham em relação aos tanques. E Israel devolvia com a força máxima. E aí ficou conhecido como a Intifada, número 2, já que a primeira teria acontecido em 1987. O tempo passa e o então líder, na época, dos palestinos, que era um cidadão chamado Yasser Arafat, ele morre em 2004. Naquela época que acontece a morte dele, assume o até então atual Muhammad Abbas. Esse cidadão, que é o Abbas, que é o atual líder da autoridade palestina, ele é então procurado na época ainda por Ariel Sharon, e então inicia-se um processo de entrega das atuais terras que estavam na mão dos israelenses.
Aí, o início desse processo se dá pela faixa de Gaza. Então, essa faixa de Gaza, ela é então motivo de acordo. Israel resolve entregar a faixa de Gaza aos palestinos, em troca, pararia essa situação de ataques palestinos ao povo de Israel, em restaurantes, em ônibus, etc. O acordo foi feito. Em 2005, então, começou o processo de evacuação. Se vocês observarem, vocês vão notar que Israel está com essas bolinhas vermelhas que são assentamentos judaicos. O que é isso? São condomínios fechados de judeus nessas terras que antes deveriam estar apenas controladas pelo palestino. Desde 1947, que o palestino deveria comandar essa região, e com o passar do tempo ela foi cada vez mais ocupada também por condomínios fechados, também chamados de colônias judaicas. Israel se propôs então a retirar essas colônias judaicas para que possa ser controlado perfeitamente pelos palestinos. E isso acontece. O exército de Israel entra na faixa de Gaza, retira os palestinos que estão aqui e entrega a faixa de Gaza. Porém, acontece um probleminha. A faixa de Gaza, historicamente, era feita e foi comandada pelo Hamas. O Hamas é um grupo de palestinos que é famoso por seu radicalismo. Porém, o acordo da devolução da faixa de Gaza, que foi feito entre o Abbas, que é o atual representante da autoridade palestina, e o Ariel Sharon, na época, como eu falei, foi feito com um partido que é o partido Fatah, que é o partido exatamente o partido de Abbas. Acontece que o Hamas e o Fatah, eles não se combinam, eles são contraditórios nessa região. Naquela semana foi feito então um processo muito duro de combates, duros nas ruas de Gaza, que é a principal cidade aqui da faixa de Gaza, e o Hamas, por ser um grupo mais radical, naturalmente ganhou o conflito, passando então a assumir o controle da faixa de Gaza. Israel não aceitou essa postura e impôs um embargo econômico a Gaza. Recentemente, vocês se lembram, tivemos aqui um trágico caso, que foi uma flotilha de navios, tentou ajudar a região da faixa de Gaza com comida, com produtos de primeira necessidade, nada tinha a ver com armas. E Israel impediu isso com um ataque durante a madrugada, com um comando altamente preparado, e algumas pessoas foram mortas naquela noite, tentando ajudar a população aqui de Gaza. O Israel estava deixando claro que não ia permitir nenhum tipo de ajuda em relação ao Hamas, até porque se fosse o Fatah, talvez, não há nenhuma garantia disso, mas talvez o Hamas, se não fosse o líder atualmente dessa região, talvez o Fatah assumindo aqui, Israel permitisse essa ajuda internacional aos palestinos. Porém, o que aconteceu foi que, além dessa região aqui estar hoje controlada pelo Hamas, Israel está recentemente construindo também um muro, isolando a Cisjordânia. Isso tem dificultado o processo de paz, em função de que, ao isolar a população palestina na região conhecida como Cisjordânia, Israel dá uma clara demonstração de que não tem interesse em ter um relacionamento, digamos assim, comercial, um relacionamento social com essas pessoas. E o pior é que cada vez mais você nota a presença desses pontinhos vermelhos, que significam os acampamentos judaicos na terra dos palestinos. Quanto mais Israel instala esses acampamentos judaicos, mais difícil fica o processo de paz. Recentemente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é o de Israel, autorizou a instalação desses acampamentos. E aí não tem como, os palestinos não aceitam a presença desses acampamentos. Outra coisa também, a cidade de Jerusalém é uma cidade que, pelo acordo de 1947, se você observar o mapa anterior, ela está dentro da região conhecida como Cisjordânia. Porém, a partir de 1975, Israel foi lá e abraçou a cidade, transformando ela em território israelense. O que é que você conclui? Os palestinos não aceitam também isso. Por isso que Jerusalém é dividida em duas: Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental. A Jerusalém Oriental, a população majoritária é de palestinos. A Jerusalém Ocidental, a população majoritária é de judeu. Mas a cidade inteira, de uma maneira geral, é controlada por Israel. Não esquecer também que essa região aqui, conhecida como sul do Líbano, é ocupada por um grupo radical chamado de Hezbollah. Ora, o que é o Hezbollah? São os refugiados palestinos que não são aceitos por Israel. Israel
Se ele não aceitar aquela presença daquela pessoa, por um motivo qualquer, aquela pessoa já jogou uma bomba, ou tem um familiar envolvido em alguma atividade que Israel não gosta, ele expulsa essa pessoa. Essa pessoa então vai morar no sul do Líbano. Ao chegar lá, provavelmente vai ser cooptado pelo Hezbollah e começa a jogar mísseis, principalmente mísseis iranianos, em algumas cidades aqui do norte de Israel. Israel então não aceita e resolve agredir o Líbano. Por quê? Porque o Líbano é o país que está, digamos assim, aceitando a presença de um grupo radical que Israel não gosta. Israel entende então que o Líbano está como se fosse acoitando a população, né, que por acaso ele não gosta. Então a cidade de Beirute, que é a capital do Líbano, foi constantemente bombardeada pelo exército e pela aeronáutica israelense, em função de estar, evidentemente, ajudando a população aqui do sul do Líbano. Não esquecer também das colinas de Golã, que são importantes para Israel, até porque essas colinas elas são nascentes do Rio Jordão e tem água. Israel controla o acesso de água à Cisjordânia mediante o colete das colinas de Golã, e evidentemente isso também atrapalha o processo de paz. Então o que é que a gente concluiu? De que Israel é um país novo, né? Tem apenas 64 anos, agora completados em 2000, vai completar agora em 2012, em maio. Mas o povo de Israel é muito antigo, um povo que tem 4.000 anos de história. Não esquecer de que eles migraram em busca dessa terra prometida. Durante a sua ausência na diáspora, os que ficaram foram islamizados. O mais estranho é isso, que eles têm a mesma corrente étnica, podemos dizer assim, até porque eles são hebreus. Os palestinos, então, têm uma certa ligação com eles, a partir do momento que vieram no mesmo grupo. E esse lugar convive exatamente com essa disputa basicamente religiosa. O território aqui disputado, se ele cobrar lá de você, não tem nada a ver com petróleo. Esses dois países não detêm reserva de petróleo. Israel vive de tecnologia. Os palestinos vivem de comércio, né? Praticamente são cidades comerciais, são cidades que têm também uma história muito grande. E não tem nada a ver com petróleo. Então Israel é um país novo, criado em 1948 pela ONU. O povo de Israel é um povo muito antigo, né? Então isso é importante também lembrar, deixar bem claro isso. A cidade de Jerusalém é exatamente ela que é uma grande disputa por essas religiões, tanto o islamismo como também o judaísmo. Apesar de que a capital de Israel pela ONU é Tel Aviv, né? Cidade que foi planejada, construída, mas Israel entende que a sua capital é a cidade de Jerusalém, incomodando ainda mais o processo de paz entre Israel e os palestinos. Os palestinos não têm uma renda per capita muito alta, eles são pobres praticamente, comparativamente com os israelenses, que têm uma renda per capita de mais de 35 mil dólares. O país é muito rico, detentor de grandes tecnologias, desenvolvimento, talvez, não se tem certeza se Israel é desenvolvedor de arma nuclear. Há uma suspeita de que Israel tenha arma nuclear. Por isso que o Irã é o grande inimigo de Israel, em função exatamente da tentativa de também ter essa arma nuclear. Possivelmente, se Israel tem a bomba nuclear e o Irã também tiver, isso vai gerar um conflito muito perigoso no futuro. Nós temos que torcer para que isso não aconteça. São respaldados pelos Estados Unidos da América, como eu falei no início, em função de Israel ser um país que tem muita importância para os americanos, porque muitas empresas americanas são evidentemente de judeus, e a situação ela está nesse modelo, nesse momento, né? Temos que torcer como pessoas aqui do outro lado do mundo, para que eles entrem num acordo, evidentemente, em função de uma paz que possa garantir não somente a eles, mas ao mundo inteiro uma tranquilidade, ok? Então, nos próximos encontros nós vamos falar de outros conflitos que estão acontecendo por aí pelo mundo. Valeu? Obrigado.